Graça e paz, irmãos. Aqui quem fala é a irmã Kelly. Vou estar gravando o devocional de hoje. Vou estar lendo João 6, do versículo 1 ao 15, onde está escrito: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, que estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pão. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolhendo-nos, pois encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobrejaram ao que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então aqui nós vemos um milagre realizado por Jesus, né? Que foi testemunhado por uma multidão, né? Na Galileia. O fato que esse é o único milagre relatado, né? O que diz na minha Bíblia, nos 4 evangelhos, atestado a importância e o impacto que ele causou em seus discípulos. Quando Jesus indagou a Filipe, ele tinha uma intenção, né? De gerar isso nos discípulos, mas provavelmente Filipe não entendeu. Então Jesus ele encaminhou tudo de maneira propícia a ele realizar aquele milagre, né? Para alcançar essas vidas. Por acaso já teve a curiosidade de saber quantos pães foram produzidos por Jesus naquele dia? Se tinham 5.000 homens, né? Sem contar as mulheres e as crianças, pode indicar que havia 10.000 pessoas naquele local. E Deus, ele proveu o pão e o peixe para aquelas pessoas, né? E a gente precisa considerar também que depois de comer, ninguém saiu dali com vontade mais, né? Que no versículo 12 especifica que todos se saciaram, né? Mesmo quando eles sentindo muita fome, pois havia passado o dia inteiro com Jesus, a noite já estava se aproximando, eles saciaram sua fome. Cada pessoa, eles comeram em cerca de 250 gramas de pão, né? Jesus, ele fez um milagre maravilhoso ali. E aqui está especificando alguns pontos. Jesus, ele queria chamar atenção para o fato que, pelo poder de Deus, que todas as necessidades humanas são supridas, né? E o segundo ponto que ele queria ensinar, que Deus é poderoso para fazer por nós tudo, muito mais abundantemente além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. O terceiro fato é que nenhuma bênção por ele é concedida
deve ser desperdiçada, pois ele mandou recolher tudo que havia sobrado. O quarto fato é que Deus conta com a sua ajuda para que suas bênçãos sejam dispensadas aos necessitados, como os discípulos distribuíram o pão e os peixes, cooperando para alimentar a multidão. O quinto ponto é também a lição que ele é o pão da vida e é o único capaz de saciar a alma faminta por sustento espiritual, né? Deus, através desse milagre, Jesus, através desse milagre, ele quis ensinar muitas coisas. E um detalhe que na história que não pode ser passado por alto foi por detrás do menino forneceu 5 pães e 2 peixinhos, a figura da mãe provedora, né? Ela se preocupou em fazer pão e peixe para o seu filho e ela também disponibilizou isso a seu filho levar para a multidão, né? É uma pessoa que não está ali, mas ela ajudou nesse processo. E Jesus, ele faz questão que nós ajudemos nas situações difíceis. Não porque ele não pode fazer, não porque, mas é porque ele está contando conosco para orarmos, para nos dedicarmos a ele, para ajudar, para levar a palavra de Deus ao necessitado, para levar a palavra da vida ao necessitado, né? E eu venho te convidar que no dia de amanhã nós possamos entrar em oração pelos enfermos, pelo nosso irmão Daniel, pela nossa irmã Eliane, pela Júlia e também pela irmã Ivonete e pelas outras pessoas que necessitam de oração. Vamos estar intercedendo juntos na maratona de oração e outra coisa, nós devemos sempre pensar que Deus, ele provê tudo aquilo que nós necessitamos, seja espiritual ou material. Eu não posso te dizer que Deus vai te prover um carro novo, uma fazenda ou algo assim tão maravilhoso, extraordinário, mas ele nos provê o pão nosso de cada dia, que é o mais importante. Ele nos provê a palavra, ele nos provê as orientações para uma vida abundante, segundo a tua palavra, né? Então, que nós possamos não retroceder, mas seguir firmes na palavra de Deus, acreditando que ele é o pão da vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te apresento, Senhor, a vida de cada pessoa que está ouvindo esse áudio, que o Senhor possa estar, Senhor, na casa deles, na família deles, no coração de cada um, Senhor, que possa ser provido aquilo que os teus filhos têm necessidade. Em nome de Jesus, Senhor, que amanhã, o dia de amanhã seja uma bênção na nossa igreja, Senhor, que nós possamos ver os enfermos curados, Senhor, que nós possamos ver famílias restauradas, Senhor, o drogado liberto das drogas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos ver restauração no nosso meio, Pai. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te suplico e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, igreja.